Se você quer escrever um livro, mas sempre acaba abandonando sua escrita por não saber como continuar, seja por falta de tempo, bloqueio ou ideias, nesse vídeo você vai descobrir como voltar a ter ideias incríveis para escrever, mesmo sem ter muito tempo disponível. Oi, eu sou a Beatriz, sou escritora. Aqui no link da descrição você pode conferir os meus livros e nesse canal eu falo sobre escrita e storytelling, então seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode parar de abandonar seus projetos e finalmente terminar o seu livro com técnicas simples, rápidas e que funcionam mesmo sem você ter muito tempo para escrever, então bora lá! Em 2021 eu abandonei a reescrita de um livro que eu estava gostando muito e eu fiquei pensando nos motivos que me levaram a fazer isso. E a primeira coisa que eu notei, que é o primeiro passo indispensável para voltar a escrever, é planejamento. E eu sei que muitas pessoas subestimam essa etapa porque acham que simplesmente escrever é um ato mágico, você senta, digita e a sua história fica linda, maravilhosa, só que não é bem assim. A realidade das coisas é que escrever um livro requer muito planejamento. No meu caso, por exemplo, eu terminei de escrever o livro inteiro, mas a parte da revisão ficou muito difícil, porque eu planejei pouco, planejei de maneira errada. E ao longo da história, alguns personagens sumiram, as tramas mudaram, então quando chegou no final, aquilo ficou muito confuso, já não fazia mais sentido nenhum. Então, foi muito difícil para eu voltar a escrever. Por isso, a primeira coisa indispensável que você precisa fazer para voltar a escrever seu livro é tirar um tempo para planejar. Para te ajudar nesse planejamento, você pode e deve estudar as estruturas narrativas. Existem vários tipos delas, como estrutura de 3 atos, jornada do herói, estrutura de 5 atos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o assunto, deixe um comentário aqui embaixo que eu posso fazer vídeos a respeito. É muito importante dizer que estudar essas estruturas não significa que você vai ter um processo criativo quadradão, que você não vai ter liberdade para criar. Pelo contrário, o objetivo desses estudos, dessas estruturas, é te dar uma direção, te dar um norte, para que a sua história não se perca, para que as coisas façam sentido. E você crie algo que prenda o leitor e proporcione a ele uma experiência incrível. E é isso que você quer como escritor, né? Agora, esse planejamento não vai funcionar sem uma coisa muito importante, que é rotina e disciplina. Ernest Hemingway escrevia todo santo dia logo após amanhecer. Haruki Murakami, quando está escrevendo, acorda muito cedo e dedica as primeiras 5 ou 6 horas do seu dia só no seu projeto de escrita. J.K. Rowling, no começo, aproveitava as sonecas da sua filha e ia correndo para o papel. Mas calma, você não precisa acordar muito cedo, não precisa escrever 5 horas por dia para terminar seu livro. Eu só te dei esses exemplos para você entender que rotina e disciplina é algo presente na vida de vários autores famosos. E é por isso que eles conseguem finalizar seus projetos e criar coisas memoráveis. Só que tem uma coisa que eu preciso te falar, que talvez você desanime, mas eu preciso te falar. Só que antes disso, se você está gostando do conteúdo, se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer mais vídeos como esse, então não perca. O que eu preciso te falar, que não é nem um pouco agradável, é que ter uma rotina de escrita não é algo prazeroso, lindo, que você acorda todo dia morrendo de vontade de escrever com um sorriso de orelha a orelha. Não. Existe esse mito de que o processo criativo é algo mágico, você está todo dia cheio de inspiração e você senta e as coisas fluem, só que a realidade é que tem dias que você vai querer fugir do papel. Tem dias que escrever vai ser a última coisa que você vai querer fazer na sua vida. E para isso também tem remédio, eu vou te falar já já. Mas voltando à disciplina e rotina, você precisa conhecer os seus limites, os limites da sua vida. Quanto tempo você tem disponível, qual horário você tem disponível. Enfim, você precisa se adaptar. E a boa notícia é que você faz isso do jeito que você quiser. Quando eu falei no começo do vídeo que você não precisa de muito tempo, é porque você não precisa mesmo. Se você tem 10 minutos, usa. Se você tem 15, 20, meia hora, usa o tempo que você tiver. No final de 3, 6 meses, você vai ver que cada uma dessas sessões de escrita te deixou bem mais perto do final do seu livro. O que você precisa fazer é estabelecer suas metas pessoais. Existem formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, definir que você vai escrever durante uma determinada quantidade de tempo, ou uma determinada quantidade de páginas ou de palavras. Tudo isso fica ao seu critério, mas uma vez que você estabeleceu essa meta, é muito importante voltar, é muito importante cumprir aquilo que você se propôs, mesmo sem querer fazer. E eu sei, tem dias que a gente não quer fazer e esses dias vão chegar para você também. Mas se você quer realmente escrever um livro, se você tem o sonho de ver sua obra autopublicada ou publicada por uma editora e ver leitores comentando sobre sua obra, ter pessoas curtindo aquilo que você escreveu, se você realmente quer isso,
Você precisa entender que esse projeto é mais importante do que qualquer um desses sentimentos de ai, não quero fazer, não tô afim. Então defina a sua meta, se esforce para cumprir, mesmo que aquilo fique horrível. E esse é um conselho muito legal que eu ouvi em outro canal, mas eu achei incrível, que é ou a sua escrita está excelente ou ela está te tornando excelente. Só a prática pode e vai deixar seu livro bom. Não esqueça. Agora para e respira fundo, porque eu sei que a sua cabeça já está criando várias coisas de que você não pode ter uma rotina de escrita porque você não tem tempo e a sua rotina é corrida e etc, etc. Mas escuta só, você só vai criar, você só vai chegar no fim do seu livro se você deixar essas desculpas de lado. A verdade é que a escrita nunca vai ser prioridade na nossa vida se a gente não der prioridade para ela. Então, para voltar a escrever seu livro, finalizar, fazer revisão e olhar de novo e enviar para diagramação, enfim, para chegar ao fim, ao ponto final, você tem que parar de arrumar desculpa e arrumar solução. E você vai ter que abrir mão de algumas coisas para isso. Se você tem 5 minutos por dia para escrever, esse é o tempo que você vai usar. Porque ao final de 6 meses, você vai ver que nesse tempo, nesse tempinho que você separou, você conseguiu criar coisas. No longo prazo, isso faz toda a diferença. E aqui não tem mistério, você tem duas escolhas. Ou daqui a 6 meses você vai olhar para trás e ficar pensando, lamentando que você poderia ter reservado um tempo para escrever e que seu livro poderia estar pronto, mas você não conseguiu. Ou você pode definir a sua meta, cumprir a sua meta e daqui a 6 meses você vai ver que o seu projeto andou pra caramba ou até mesmo ele está quase finalizado ou até finalizado. A escolha é sua. Mas tem mais uma coisa, e esse foi o principal motivo que me levou a abandonar a minha escrita durante quase 3 anos. E sério, eu gostaria muito, muito de ter ouvido esse conselho lá atrás, porque eu não teria parado. E eu vou te dar esse conselho do fundo do coração. Você precisa ser livre para criar. Isso é muito sério. E eu tô falando isso porque hoje em dia existe muita regrinha, muita militância sobre o que você tem que fazer com a história, com os personagens, que não pode isso, não pode aquilo. E com toda a honestidade do mundo, escreva a da história que você quiser. Sério, escreve o que tá no seu coração, porque o livro é seu. Você escreve o que você quiser. Para de tentar agradar essa galera, porque essa galera é chata e essa galera não se agrada com nada. Eu lembro que na época uma coisa que me deixou indignada foram algumas regrinhas de como criar personagens femininas. E no meio dessas regrinhas estava falando o que a sua personagem pode falar, como ela pode ser, o que ela pode ou não fazer. E olha, na boa, isso destruiu a minha vontade de criar. E aqui eu vou fazer um desabafo, mas é muito importante que você escute essas coisas, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam ou não querem entender. A realidade é que muitas vezes a gente escreve para exorcizar coisas ruins que tem dentro de nós. A gente escreve para mostrar algo repulsivo, feio, porque queremos expurgar aquele sentimento, falar que ele existe, porque nós somos assim. Nós temos nosso lado bom e nosso lado merda. Todo mundo tem. E a escrita existe para você mostrar esses dois lados do ser humano. Então não adianta você criar essa personagenzinha que a militância dá ok com tudo, que ela não fala nada, ela não xinga, ela é boazinha, ela gosta de todo mundo. Sério. Esse tipo de gente simplesmente não existe. Olha pro lado, tenta ver as pessoas que você conhece, elas são assim? Com sinceridade, elas são assim? O seu personagem, ele precisa ter humanidade. As pessoas só vão se conectar com ele se ele tiver humanidade. E por humanidade eu quero dizer coisas boas e coisas ruins. Eu fiquei tão presa nessas regrinhas que eu não percebi que eu estava matando a minha criatividade. E a gente precisa ser crítico aqui, porque é fato, existem muitas dicas boas. Só que diquinhas politizadas e de mimimi e... Sério, isso é ridículo. Personagens transgressores marcam a literatura e vão continuar marcando. Eles existem porque precisam existir, porque eles nos ensinam lições. Imagina se Vladimir Nabokov estivesse escrevendo Lolita hoje em dia? Com certeza as pessoas iam querer cancelar ele, né? Por isso, escreve o seu livro do jeito que você quiser. Escreve o que está no seu coração. Mesmo se aquilo retratar um ser humano horrível, deplorável, nojento. Porque escrever é sobre isso. Não é só sobre flores, não é só sobre o mundo encantado. Também é jogar à tona, jogar ali no papel sentimentos ruins, vingança, inveja, raiva, ódio, egoísmo.
porque isso também é humano e nós amamos e nós precisamos ver isso nas histórias. Se você fizer isso, com certeza você vai voltar a escrever seu livro, vai ter uma rotina, vai criar e vai dar vida ao que está no seu coração. E se você precisa de mais ajuda para criar, se você precisa de um direcionamento passo a passo, te explicando certinho o desenvolvimento de uma narrativa, eu recomendo muito o curso Entre Linhas, o link dele está aqui na descrição, então dá um confere. Agora me conta aqui embaixo que outro tema você gostaria de ver aqui no canal, e se você gostou, não se esquece de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Até!